Olá, boa noite, amigos, sejam todos bem-vindos. Uma alegria contar com a presença de vocês. Vamos fazer o teste aqui para ver se está funcionando corretamente, para ver se está fluindo bem. Clara, boa noite, Sueli. Dá tudo em ordem, sim. Já entramos e já saímos. Tá certo, gente. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, Sueli, gratidão pelas palavras, pela presença. Luciana, boa noite, você também. Hoje eu não consegui entrar pelo celular por conta que ficou um pouco corrido. Estava assistindo a uma live que o Rossandro Klinge fez agora há pouco, às 8 da noite, falando sobre a questão emocional. O Rossandro fazendo duas lives, fez uma hoje às 8 e outra amanhã também às 8 da noite. Aqueles que não assistiram, vale muito a pena. Tá bom? Carol, boa noite, seja bem-vinda. Eu vou mandar os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando. Aí eu me enrolo um pouquinho aqui com o celular só, fica mais difícil para acompanhar quem entrou, tá bom? Eu vou pedir desculpas caso eu não consiga cumprimentar quem chegou nesse ínterim. A gente está mandando os aviõezinhos, então vamos nessa, né? Tem algumas notícias para passar para vocês. Semana está recheada de lives, de compromissos espirituais, o que é muito bom, né? Um compromisso espiritual sempre é bom, faz muito bem. E estamos aqui nessa maratona. Se a gente quer melhorar, temos que trabalhar, né? Então é mais ou menos por aí. Para melhorar, temos que trabalhar. E assim seguimos nós. Tá bom, vai. Quem chegou aí? A Débora chegou. Márcia, boa noite. Sejam bem-vindas. Flavinha, boa noite, querida. Tudo bem? Parabéns pelo seu projeto. Flavinha está em dose dupla com o Evangelho às 22 horas no domingo e o seu estudo do Livro dos Espíritos às quintas-feiras às 22 horas. Will, boa noite, seja bem-vindo. Então, eu vou passar os recados a vocês desta semana, como eu falei, recheada de momentos, né, importantes. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Então, hoje e amanhã nós temos as lives aqui do Momentos com Jerônimo Mendonça. Na quarta-feira, dia 6, teremos a live também de Momentos com Jerônimo Mendonça às 22 horas. Só que às 19 horas e 30 minutos, 19h30, nós vamos ter uma live com a nossa amiga Tereza Alves, lá do Centro Espírita Irmã Gertrudes. Deixa eu até pegar os nomes certinhos das... Opa, tá enrolando aqui a trava-língua aqui. Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Então nós temos aqui na quinta-feira, na quarta-feira, às 19h30, pelo Instagram do Centro Espírita Irmã Gertrudes, com a nossa querida Tereza Alves, vamos falar sobre as aflições da vida, um tema muito importante. Ivonete, boa noite, seja bem-vinda. Na quinta-feira, dia 7, às 20 horas, retomei o projeto Entrevistas, que eu fazia lá no início. Vamos trazer a nossa amiga Maria Inês da Silva, que ela é farmacêutica bioquímica, e vai falar sobre um tema de muito, muito importante para nós, que é saúde e qualidade de vida em foco. Na sexta-feira nós estaremos participando dos trabalhos presenciais da nossa Casa Espírita. Boa noite, Gleison, seja bem-vindo. E no sábado, às 21 horas, nós receberemos a nossa amiga Elaine Menato, de São João do Boa Vista, e vamos conversar sobre um tema muito importante: desanimar jamais no Refletindo com Amigos. No domingo, dia 10, às 10 da manhã, uma live pelo Centro Espírita Irmão Oscar, vamos falar sobre Jerônimo Mendonça.
No dia 11, segunda-feira, pelo Instagram do Joca Vieira, às 20 horas, tema conflitos familiares. No dia 12, terça-feira, às 20 horas, na Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, aqui de Araraquara, uma palestra virtual, ainda não definimos o tema. No dia 14, estarei fazendo uma palestra presencial no Centro Espírita Casa do Caminho, aqui de Araraquara. E, se der certo, no dia 15 eu vou estar com a Neuza, na sexta-feira, dia 15, no Essência.espírita, para encerramento do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Então, gente, olha, posso dizer a vocês que esta semana e a outra é trabalho e mais trabalho. Realmente está bem compromissado e comprometido essas 2 semanas com tantas atividades, para a gente poder descansar na última semana do mês de julho. E por falar na última semana do mês de julho, aproveitando a presença do Gleison, da Clara aqui, a gente já falou, vai ter nós não vamos fazer lives no dia 25, 26 e 27, aqui do Momentos com Jerônimo Mendonça, mas às 22 horas terá as reflexões das 22 horas. E na segunda-feira vai estar presente, deixa eu ver certinho aqui para não falar, a Elaine e a Clara, na segunda-feira, dia 25, às 22 horas. Na terça-feira, às 22 horas também, dia 26, Érica, do Joca Vieira, e o Gleison. E na quarta-feira, também às 22 horas, a Daniela e o Marquinho. Vamos estar preenchendo esse horário das 22 horas, tão importante para as nossas reflexões. Lembrando que Flavinha vem toda quinta-feira e a Daniele vem toda sexta-feira também, salvo algum imprevisto, como aconteceu com a Daniele, por conta de problemas de saúde, mas graças a Deus a Daniele já está se recuperando bem, tá? Então, esse é o trabalho que a gente tem que seguir. Então, 2 semanas de trabalho intenso e, se Deus quiser, vamos dar conta, porque esse trabalho que eu falo para vocês, ele é muito bom, não só para vocês que nos acompanham, mas, sobretudo, principalmente para nós que estamos fazendo essas lives, tá bom? Bom, live de número 261 do projeto Momentos com Jerônimo Mendonça, do livro O Gigante Deitado Agora, e o tema é obsessão. Bom, a maioria de vocês conhece um pouco sobre obsessão. Ela tem a ver com essa influência que um espírito exerce sobre o encarnado. Mas a gente sabe que o aspecto da obsessão é muito mais amplo, né? O aspecto da obsessão, ela é bem mais amplo do que essa influência, né? Elas têm níveis que Kardec classificou, desde uma obsessão simples até uma subjugação, até o chamada possessão, coisas mais difíceis de serem trabalhadas, tudo mais. Mas o momento aqui não é estudarmos efetivamente a obsessão, mas contarmos um fato, uma história que envolvia o Jerônimo enquanto encarnado. Boa noite, Isabela, seja bem-vinda. Então, essa história da obsessão, ela envolvia o nosso querido Jerônimo Mendonça enquanto encarnado. E esta prova que ele passou, obviamente, um resgate de erros cometidos em reencarnações anteriores, e o espírito normalmente vem cobrar de situações porque passou, né? Vem cobrar de situações pretéritas, essas coisas assim. Vou ler então um pouco essa história, obsessão, contada pela nossa querida Jane Martins Vilela, né, deste livro aqui, O Gigante Deitado, vida e obra de Jerônimo Mendonça, que será sorteado, né, retomando, né, no dia 31 de julho, na live que nós vamos fazer às 19 horas. 31 de julho, a live de sorteio deste livro, em comemoração aos 2 anos que nós começamos o projeto de Jerônimo Mendonça.
tá bom? E é para os amigos que estão aqui conosco sempre, né? Não é aquelas pessoas que chegam de vez em quando, mas para quem está sempre conosco, não é? Micaela, boa noite, seja bem-vinda. Bom, então vamos ver que história que aconteceu com Jerônimo, assim que traz reflexões oportunas para nós, tá? Um espírito que trazia o perispírito com forma de mulher o perseguia há muitas encarnações. Ele tinha a evidência desse espírito e o descrevia. Ele costumava aparecer-lhe de madrugada. A sua insônia era famosa. Dormia cerca de 2 horas por dia e de madrugada descortinava-lhe a visão do espírito. Uma vez, acompanhando Jerônimo a uma palestra em São Paulo, Márcia recebeu de uma jovem um quadro pintado. Era um espírito, uma moça que ela viu ao lado de Jerônimo. A Márcia ficou estupetada ao ver o quadro. Era a descrição que o Jerônimo dava do espírito obsessor, a cobradora de sua vida. A moça que pintou o quadro achou que era sua mentora, mas Márcia percebeu que não. O Jerônimo sofreu muito com as investidas desse espírito, torturas físicas e morais quando era assediado. Com referência à obsessão, vamos encontrar subsídios em O Livro dos Médiuns, do capítulo da obsessão, item 245. Os motivos da obsessão variam segundo o caráter dos espíritos. Algumas vezes é uma vingança sobre o indivíduo, do qual tem algo a se queixar durante esta vida ou em outras existências. Frequentemente também não há razão que o desejo de fazer o mal, como sofre, quer fazer sofrer aos outros. Encontra uma espécie de gozo ao atormentá-los. Esses espíritos, por vezes, atuam com ódio, por inveja do bem. É por isso que lançam suas vistas malfazejas sobre as mais honestas pessoas. Na questão 469 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar sugestões dos espíritos que suscitam em vós maus pensamentos, que insuflam a discórdia, excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles atacam na vossa fraqueza. Eis que Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Soubemos depois que o espírito obsessor do Jerônimo, após muitos anos, foi abrandando o ódio, ficando mais maleável às elucidações pelo exemplo que observava. Cumprimentar a Cláudia, cumprimentar a Ana Paula, o Everton, a Mari, e cumprimentar a nossa amiga Rose, que chegou também aí conosco. Sejam bem-vindos. Gente, então é uma situação muito particular. Lembrem daquele fato que eu sempre comentei com vocês. Boa noite, Ari, seja bem-vindo. Que o Jerônimo dormia 2 horas por noite, quando muito. Que dificuldade era para ele conseguir pegar no sono. Teve histórias quando a Jane estava contando uma passagem de um livro ditado por André Luiz, e o Jerônimo dormiu. Que situação, né? Que situação que o Jerônimo passava quando ele conseguiu dormir. Poxa, Jerônimo, no melhor da história você acorda, você dorme, desculpa. E uma coisa que tocou muito, essa questão do Jerônimo dormir muito pouco.
E era, às vezes, a Márcia França, acho que uma vez comentou, não lembro se numa live comigo, mas um fato muito curioso, que muitas vezes o Jerônimo ele estava assim, atormentado por esse espírito que obsediava. E ele ligava para a Márcia, às vezes de madrugada, pedindo que a Márcia orasse com ele, porque tamanha era a investida desse espírito. E esta situação era realmente um fator de cobrança. Certamente o Jerônimo deveria ter prejudicado esse espírito que tinha o perispírito, veja que interessante, o perispírito na forma de uma mulher, porque a gente sabe que o espírito não tem sexo. O espírito ora pode estar encarnado num corpo masculino, ora pode estar encarnado num corpo feminino. Então, o corpo físico faz uma espécie de plasma quer dizer, o perispírito plasma o corpo físico e vice-versa, né? Mas um é cópia do outro. Então, esse espírito que obsediava trazia o perispírito de uma figura de uma mulher. E imagine a cena, você começa a imaginar uma cena dessa, a gente fica até meio arrepiado aqui de imaginar a cena. O Jerônimo sozinho na sua casa, os seus familiares dormindo e tudo mais, ele está ali, de repente sentia a presença desse espírito que importunava, um espírito que vinha cobrar de situações que o Jerônimo tinha provocado em relação a essa irmã, em vidas pretéritas. E esse espírito já atormentava por diversas encarnações. Vejam que de repente foi uma encarnação dele, que dizem lá que tinha vivido na época do Egito, que ele prejudicou alguém lá na época da dinastia dos faraós, que vinham importunando ele, né, cobrando, né, situações difíceis. O Gleison, já sobre caso de obsessão, já passei por isso, de encarnado para encarnado. Tem esse tipo também, né, Gleison? Existe esse tipo de obsessão também de encarnado para encarnado, mas aqui no caso específico, né? Os amigos do Tique de Paz, Óleos Essenciais, boa noite. Então nós fazemos referência a essa situação específica da obsessão de um espírito na figura de um encarnado, que era no caso ali o Jerônimo. E vejam que quando, certa feita, uma pessoa pintou um quadro, uma pessoa que certamente tinha vidência, e quando ela pintou o quadro, estava a Márcia França e o Jerônimo foram fazer uma palestra em São Paulo, numa casa espírita, e provavelmente aquela pessoa fez a pintura de um quadro. Fez a pintura de um quadro, e o que acontece? Pintou uma mulher. A médium que fez a pintura achou que era uma mentora do Jerônimo. Só que quando a Márcia viu, pela descrição que o Jerônimo fazia a ela, né, a Márcia ficou estupefata. Nossa, né, ela conseguiu visualizar. O Jerônimo não enxergava, mas ele tinha evidência. Desculpa, dá licença um pouquinho. Maria do Carmo, boa noite, seja bem-vinda. O Jerônimo não enxergava, mas ele tinha evidência. E conseguia, pela sua evidência, retratar para a Márcia detalhes específicos desse espírito que obsediava. Então, quando a Márcia viu, ela ficou estupefata. Nossa, é aquele espírito. Então, realmente é tipo daquela situação. Não era um fruto de uma imaginação do Jerônimo, obviamente, mas ali se concretizou, evidentemente, por essa situação. E aqui na questão, que a gente até recomenda a vocês, é a questão o item 245 do Livro dos Médiuns. Aqueles que quiserem estudar um pouquinho mais sobre obsessão, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, que vocês estão estudando com a Flavinha e com o Gleison também, né? Mas a Flavinha está no começo, vai demorar um certo tempo para chegar nessa pergunta. Mas vejam só, no item 245 do Livro dos Médiuns, eu vou repetir aqui essa frase para vocês, o capítulo da obsessão, que diz o seguinte: os motivos da obsessão variam segundo o caráter dos espíritos. Bom, vai depender, então o tipo de obsessão, a influência, vai depender do caráter do espírito obsessor, tá? Algumas vezes é por uma vingança
sobre o indivíduo do qual tem algo a se queixar durante esta vida ou em outra existência. Vamos pensar que uma pessoa deu cabo, matou uma pessoa nesta encarnação, matou uma outra, né? O que acontece? Aquele espírito, provavelmente, se não estiver num grau de evolução, vai vir cobrar, ainda nesta encarnação, o espírito que deu fim à sua vida, que matou, roubou, fez várias coisas com ele. Então, um espírito de cobrança dessa existência ou de outras. E quando o espírito está liberto do corpo, ele fica mais fácil para ele chegar onde ele quer. Ele não tem as limitações temporais de espaço, de físico. O lugar está fechado, ele entra por outros mecanismos, né? E ele vai, sobretudo, pelo pensamento. O pensamento é a força que liga, que a gente atrai ou repele os espíritos, não é mesmo? Como está lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Interferem os espíritos em nossas vidas? E a resposta: muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, podemos dizer que são eles que vos dirigem. Boa noite, Simone, seja bem-vinda. Ele continua então: frequentemente também não há uma outra razão que o desejo de fazer o mal. Bom, se nós encontramos aqui na Terra encarnados espíritos, né, que se prezam ao mal, que querem prejudicar, querem matar, querem roubar, querem fazer todo tipo de maldade em relação às pessoas, o que a gente pode dizer do plano espiritual? Não é porque a pessoa desencarna, não é que a pessoa morre fisicamente, que ela se torna santo. Então, se ela já traz dentro de si a tendência do mal, ela vai continuar sendo má, né? A morte não nos torna anjos e nem demônios. Cada um de nós seguiremos a nossa jornada evolutiva da mesma forma que estamos vivendo aqui, sem a roupagem do corpo físico. Então, se um espírito encarnado é dado ao mal, é dado a matar, roubar, né, cometer todos todas as maldades do mundo, ele vai continuar sendo o que é. Ele vai continuar sendo o que é, não vai ter uma mudança de comportamento e de atitude. Então, isso aqui, às vezes é pura e simplesmente o desejo de fazer o mal. Tem outras situações que ele coloca aqui também. Vamos pensar, esse espírito está sofredor, é um espírito sofredor. Partiu de condições muito ruins. Ele está num processo perdido e ele está mal. Sabe que gente que não gosta que o outro esteja bem? Tem inveja dos outros, que tem ciúme, tem ódio. Ele vai para o lado de lá do mesmo jeito. Então o que vai acontecer? Como ele sofre, ele quer fazer sofrer os outros, para que ele fique no mesmo nível. Os espíritos obsessores, na grande maioria, não é sempre, tá? Na grande maioria dos casos, os espíritos obsessores não querem que os outros fiquem bem, querem que fique todo mundo, né, nas mesmas condições que ele. Então, essa influência, muitas vezes, né, ele faz ou por maldade ou pura e simplesmente para querer que o outro não progrida, não evolua, não cresça. E ele continua dizendo aqui, ó, no Livro dos Médiuns: esses espíritos, por vezes, atuam com ódio e por inveja do bem. É por isso que lançam suas vistas malfazejas sobre as mais honestas pessoas. Bom, peraí, não é bem assim também, né? A pessoa não fez nada, de repente ela pode sofrer a influência dos maus espíritos, sim. Mas, né, a lei de ação e reação, lei de causa e efeito, se você não abre a porta, se você não abre a janela da tua casa, você não dá acesso a que outros, né, os bandidos entrem na sua casa, pulem a janela do teu dormitório. Então, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Mas não significa que se você estiver sempre com o pensamento no bem, fazendo bem, você não pode estar sujeito a alguma leve influência espiritual. Mas o processo obsessivo fica muito mais difícil quando você está no trabalho do bem, fazendo algo de bom,
de útil para as pessoas. Então, é aquela situação, né? Quando o trabalhador, né, está envolvido no trabalho do bem, nenhuma obsessão chega até ele, mais perniciosa, mais assim. Porque naquele momento que ele está fazendo um trabalho em prol dos necessitados, em prol de ajudar uma pessoa, ele já está vibrando numa outra faixa, num outro nível de pensamento, num outro nível de vibração. Então, consequentemente, ele não vai atrair, não vai entrar em sintonias, não dá sintonia. Quando que se estabelece essa sintonia? Quando nós baixamos o nosso padrão vibratório. Quando eu grito, quando eu xingo, quando eu ofendo, quando eu blasfemo, quando eu mudo o meu padrão vibratório, quando eu tenho ódio, quando eu tenho inveja, quando eu trago dentro do meu coração esses sentimentos que fazem muito mal a cada um de nós. Então, vigiar o nosso pensamento é o primeiro passo que temos para fazer a vigilância do processo obsessivo. Mas vamos pensar que, apesar de todos os conselhos que a gente recebe, de uma live, de uma palestra, de uma mensagem que a gente recebe, acaba acontecendo uma situação que a gente acaba sendo, né, passa às vezes de um momento de envolvimento espiritual. Qual é o caminho? Buscar ajuda. Buscar ajuda na casa espírita, na entidade religiosa que você frequenta. Buscar ajuda, olha, não estou muito bem, estou me sentindo assim, estou me sentindo desse jeito, está me incomodando muito esta situação. O que eu posso fazer? Faça um tratamento espiritual, participe do trabalho de orientação, faça o culto do Evangelho no lar e vejam quão importante o culto do Evangelho no lar como uma profilaxia da nossa casa no momento em que a gente está fazendo um tratamento espiritual ainda mais. Né? A gente costuma dizer assim, se você está numa situação aparentemente normal, o que você pode fazer? Você faz o seguinte, você faz o culto do Evangelho no lar uma vez por semana, sempre preferencialmente no mesmo dia e horário. Aqueles que não sabem como fazer, podem assistir a Flavinha, que ela faz o culto do Evangelho no lar todo domingo às 22 horas. Faça um Evangelho com a Flavinha, que você vai estar acompanhado com bastante gente, bastante amigos queridos. Se você está passando por um problema mais difícil, com dificuldades, o que acontece quando a gente está doente? A gente vai ter que tomar um remédio. Só que algum remédio a gente tem que tomar com mais frequência. Então, esse medicamento que a gente fala assim, você não está numa fase muito boa, faz o Evangelho no lar todo dia. Não faz mal. Esse medicamento, Evangelho no lar, não tem efeito colateral, não tem contraindicação e não precisa de receita médica. Você pode perfeitamente fazer o culto do Evangelho no lar quando está se sentindo incomodado. Muitas pessoas às vezes têm dificuldades até de orar. No capítulo 28 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias preces, inclusive até orientação de preces para afastar os maus espíritos. Se não me engano, a prece 17, que está a dar algumas orientações. É um roteiro, tá? Não é obrigatoriamente você tem que falar aquilo como se fosse uma fórmula mágica. Eu vou orar aqui essa mensagem, então significa que eu estou fazendo isso aqui como se fosse uma reza, uma exorcizando. Não é assim que funciona. É a mudança do pensamento, é a mudança das atitudes, é a mudança do nosso entendimento sobre as situações da vida que a gente vai aliviando os nossos problemas de ordem espiritual. E na sequência, vou repetir novamente, na questão 469, olha, são duas perguntas que eu acho muito interessante. Também, além da 469, a 459, tá? Que eu já falei para vocês. Não está aqui no livro da Jane, mas a 459, ela é fundamental. Repito novamente a 459. Os espíritos interferem em nossas vidas? E a resposta, muito mais do que podeis imaginar. De ordinário podemos dizer que eles que vos dirigem. Bom, se os espíritos interferem em nossas vidas muito mais do que nós podemos imaginar, e que são eles que muitas vezes nos dirigem, podemos dizer então que eles estão sempre ao nosso lado. Agora,
Kardec faz então a pergunta 469 no Livro dos Espíritos: por qual meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? E a resposta: fazendo o bem, colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar sugestões dos espíritos que suscitam em vós maus pensamentos, que insuflam a discórdia, excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles atacam na vossa fraqueza. Eis que Jesus vos fez dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Olha só uma coisa muito importante, né? Além desses espíritos insuflarem a discórdia, não seja bobo dele, não. Tá te fazendo de bobo. A gente tem que dizer o seguinte: ser bom é uma coisa, ser bobo é outra. Não podemos também generalizar, né? Mas uma situação importante que ele fala: insuflam, além da discórdia, o orgulho. Nossa, como eu sou bom. Nossa, como eu sou isso, como eu sou aquilo. E o Espírito insufla isso porque ele mexe com aquilo que a gente traz dentro de nós, aquele orgulho, aquela situação mal resolvida. Então, quando um Espírito vem te adular demais, pode desconfiar que é um Espírito que está com intuitos de te mexer com o seu orgulho, né? E a gente parabéns pela sua palestra, parabéns pela sua live. Boa noite, Vilma, seja bem-vinda. Parabéns por isso, parabéns por aquilo. Aí a gente fica todo cheio, né? E quanto mais a gente insufla, né? Quanto mais a gente vai insuflando, é mais ou menos assim. Como a gente pegasse esses balões de bexiga de aniversário, né? E vai insuflando, né? Quanto mais vai soprando, aquilo vai ficando daquele tamanho. De repente, pum, explode. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esses elogios que muitas vezes a gente recebe. Cuidado com o elogio desse orgulho, que todo mundo gosta, né? De massagem ao ego da gente. Ai, que legal, o pessoal está gostando. Cuidado. Como eu sempre falo aqui para todos nós aqui não somos melhores que ninguém. Tá? Nós estamos aqui nesse trabalho, né? Todos nós que fazemos esses projetos, voltando da divulgação da doutrina espírita, nós podemos dizer o seguinte: nós não estamos em busca de seguidores. Quem tem que ter seguidor é Jesus. Nós não estamos aqui para aparecer, para ter 5 minutos de fama. Quem tem que aparecer é a mensagem do Evangelho. A gente é mero instrumento. E que bom que a gente tome consciência disso. Se a nossa mensagem, uma mensagem que a gente faz, uma reflexão, serve para algum irmão, a gente fica muito feliz. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte: o benefício maior dessas lives, de uma palestra, de um trabalho desse no bem, é maior para nós mesmos. Então, gente, a gente só tem a agradecer esse trabalho, essa parceria que a gente traz todos juntos aqui nessa energia. Porque ainda que eu estivesse falando somente para uma pessoa e aquilo que a gente falou servisse totalmente para ela, já estaria valido a pena todo o trabalho que a gente faz. Mas quando atinge mais pessoas, a gente fica mais feliz, não é? E depois vamos concluir só essa situação, né? Soubemos depois que o espírito obsessor do Jerônimo, após muitos anos, foi abrandando o ódio, ficando mais maleável às elucidações pelo exemplo que observava. Então vejam que situação. O espírito estava obsediando uma determinada pessoa, no caso o Jerônimo. Só que qual era o comportamento do Jerônimo? Qual era a atitude? Sofrimento com resignação. Jerônimo não sofria reclamando, Jerônimo não ficava blasfemando, ai de mim. Teve a fase dele de ai de mim, meu coitadinho que eu sou, né? Mas depois que ele aprendeu aquela lição, ele não mais reclamou e começou a agradecer tantas bênçãos, tanta oportunidade de conhecer a doutrina espírita que auxiliou nesse processo de resgate. E ele conseguiu vencer. Quando chegou nesse determinado momento, o espírito foi vendo as atitudes, porque aquilo que a gente fala assim, a gente fica aqui na live falando,
A gente até brinca aqui em casa, fala assim, que hora que chega o cara das 10, né? O cara das 10, porque aqui a gente procura, não é apresentar uma imagem falsa, eu sou assim, assim, assado, né? Não, de forma alguma. A gente procura trazer uma mensagem de fé, de esperança, de bom ânimo, mas a gente não é 100% todo dia o que a gente fala aqui na live. Então está sendo hipócrita? Não, não estamos sendo hipócritas. O que a gente está falando, na verdade, é para nós mesmos, como eu sempre falo para vocês. Então, vivermos a essência do Evangelho é tentar colocar em prática conosco mesmo. Dia após dia. Cada vez que a gente vai fazendo uma live, é um aprendizado para nós mesmos. Tudo isso que a gente lê aqui serve sobretudo para nós. Porque eu não vou chegar amanhã depois, eu já até comentei uma vez com vocês, fiz uma palestra presencial numa casa espírita aqui. E no dia seguinte eu estava num restaurante, na hora do almoço, e uma pessoa ali, passou ali um casal, a moça olhou para mim, pensei comigo, bom, não conheço. Dali a pouco o rapaz olhou para mim e veio assim, falou assim, você é o Aloísio? Falei, sou. Então, a gente estava lá no centro, assim, assim, assado, nós assistimos a sua palestra, parará, parará, tal, né? Aí eu falei, olha só a responsabilidade que a gente tem, né? Se a gente, vamos supor que eu tivesse qualquer atitude menos respeitosa com o garçom, ou com alguém que estava ali comigo, ou, né, tivesse feito qualquer coisa. Aí você chega assim na palestra, você fala, olha, a gente tem que ser amável, a gente tem que ser gentil, a gente tem que ter paciência, e aí na rua você explode. Então vejam a responsabilidade. Paulo de Tarso dizia lá nas suas cartas que nós somos cercados por uma multidão de testemunhas. E vejam, não só as testemunhas, né, que Paulo se referia no caso, as testemunhas espirituais, como nós temos também. Hoje nós temos as testemunhas nas redes sociais, né? Porque olha só a responsabilidade que temos. Estamos falando aqui, fica gravado. Amanhã depois alguém fala, Luiz, você falou isso, só que na prática você não faz nada. É daquele, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Então isso é fácil. Mas a gente presta orientação para nós mesmos, sobretudo. E o espírito que obsediava Jerônimo, o que aconteceu? Ele, essa figura, essa encarnada nesse perispírito feminino, conseguiu, né, ficar mais maleável, mais acessível às orientações espirituais. E quiçá acreditamos hoje que já esteja num grau de evolutivo bem melhor, né? Aqui a gente pesca tudo. E então acredito que ele esteja num grau de evolução muito maior, já teve até num estágio de reequilíbrio espiritual. Por quê? Viu no exemplo da vida do Jerônimo que ele não era mais aquela pessoa que o prejudicou no passado, né? Simone, somos vigiados 24 horas por dia, com certeza, né? A gente pode dizer, viu, Simone, que dão aquela propaganda, o banco 30 horas aqui, a gente está bem vigiado mais do que 24, né? Nas 24 e vai além, né? Mas é muito importante isso, né? Por isso que é fundamental a nossa vigilância e a nossa oração, né? Vigiar, sobretudo, o quê? Os nossos pensamentos, que é lá a origem de todo bem ou todo mal, origina-se nos nossos pensamentos. Então, teve um pensamento que não é digno, um pensamento que é de discórdia, que é disso, daquilo, de inveja, de ciúme, vamos tirar fora. Né? Não temos que ter inveja de ninguém, não temos que ter desejos de vingança. Deixa 25. Não devemos ter sentimentos menos dignos, porque esses sentimentos fazem mal para nós. Fazem mal para nós. Eu estava falando para você que eu assisti a live do Rossandro e ele estava falando que amanhã ele vai falar sobre o perdão, tá? Às 20 horas, o Rossandro tem uma live de um projeto que ele está fazendo 2 dias, e ele vai falar sobre o perdão. E ele estava falando que nas terapias que ele realizou com pacientes, às vezes as pessoas estavam, né? Demorava para chegar no cerne da questão. Então ele falava assim que esses processos seriam semelhantes à casca de cebola, né? Então tem uma camada, depois tem uma outra camada, depois tem uma outra. Quando chegasse lá naquele cerne pequenininho da cebola,
se vocês já conhecem, é lá que estava muitas vezes o ressentimento, a mágoa. E às vezes a pessoa não deixava transparecer. Então é importante, né? Cuidarmos dos nossos pensamentos. Não vamos alimentar sentimentos menos dignos, porque de acordo com o que nós vibrarmos, de acordo com o que nós pensarmos, de acordo com o que nós falarmos e agirmos, vamos receber a mesma sintonia tudo isso. Tá bom? Gente, agora então, recapitulando aqui, nós vamos, a mensagem de amanhã intitula-se Premonição. E a lição para casa, né, a lição da noite para vocês, é pegarem o livro dos médiuns, o item 245, e também a questão 469 do livro dos Espíritos. A prece pelo seu Arci Pereira da Silva, é o pai da Gláucia, do Mensagem de Paz e Luz. Vamos vibrar por ele sim, viu, Gláucia? Desculpa, Débora, vamos vibrar por ele. E também para nós, tem uma amiga nossa, Ângela da Costa, que vai passar por uma cirurgia de vista amanhã em Ribeirão Preto, também vibrarmos por ela. Olha, lembrando então das nossas lives da semana, para aqueles que chegaram depois. Voltou para o hospital hoje? Oh, meu Deus do céu, que difícil, né, Débora? Tadinha da Gláucia. A Gláucia está sofrendo bastante. Mas o seu Arcice, com certeza, é uma alma boa, caridosa. Ele há de receber todo o amparo necessário da espiritualidade. A equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes há de ampará-lo, com certeza. Amigos, então, ó, dia 6, quarta-feira, às 19h30, pelo Instagram do Centro Espírita Irmã Gertrudes, estarei junto com a nossa amiga Tereza Alves, falando sobre as aflições da vida. Na quinta-feira, às 20 horas, retomamos o projeto Entrevistas. Às 20 horas, pelo nosso perfil, vou receber a nossa amiga Inês, Maria Inês da Silva, que ela é farmacêutica, e vamos falar sobre saúde e qualidade de vida em foco. No dia 9, sábado, às 21 horas, o Refletindo com Amigos, com a nossa amiga Elaine Menato, num tema Desanimar Jamais. No domingo, dia 10, às 10 da manhã, live pelo Centro Espírita Irmão Oscar de Campinas, o tema Jerônimo Mendonça. No dia 11, segunda-feira, às 20 horas, pelo Instagram do Joca Vieira, lá de Teresina, Piauí, o tema é conflitos familiares. No dia 12, terça-feira, às 20 horas, na Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, aqui de Araraquara, uma palestra cujo tema não definimos ainda. No dia 14, quinta-feira, às 20 horas, uma palestra presencial no Centro Espírita A Casa do Caminho, também tema a definir. E no dia 15, provavelmente estarei com a Neuza, do Essência Ponto Espírita, às 20 horas, no encerramento do projeto do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio. Tá bom? Então, 2 semanas recheadíssimas de lives aí. É trabalho e mais trabalho. E como Jerônimo sempre dizia, quem não trabalha, dá trabalho. Então, vamos trabalhar para não dar trabalho para ninguém, né? E vamos pôr a mão à massa. Amigos, então vamos para as nossas vibrações. Vamos para as nossas vibrações. Eu vou colocar a música aqui. Lembrarmos do seu Arci, pai da Gláucia, e da Ângela Costa também, tá bom? Vamos aqui colocar. E assim, queridos amigos, convidamos então a todos nesse momento para fecharmos os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos soltando lentamente o ar, vamos relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente
deixando-nos envolver pelos acordes desta melodia, que vibra numa frequência que nos eleva às esferas de luzes, onde vamos ao encontro do nosso Mestre Jesus, este amigo querido, companheiro de todas as horas, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando. E a Ele vamos pedir: Mestre, abençoe a cada um de nós que está aqui nesta live, nesta noite. Abençoe aqueles irmãos que passaram por ela ou que vão assistir depois. Abençoe os nossos lares, os nossos entes queridos, os nossos familiares. Se você tem um animalzinho de estimação que talvez esteja necessitado, vamos pedir por ele também, que a equipe de São Francisco de Assis possa auxiliar esse animalzinho. Cada um de nós tem um amigo, um ente querido necessitado de um socorro, de um lenitivo. Tantas pessoas cujos nomes estão nas telas abertas aqui ou que vocês gravaram aqui neste momento. A espiritualidade maior certamente está amparando a cada um deles. O Sr. Arci, pai da Gláucia, nossa amiga Ângela Costa, que vai operar amanhã em Ribeirão Preto. Tantos e tantos companheiros necessitados de um socorro, de um lenitivo, para suas dores físicas, morais e espirituais. Mentalize aquele ente querido, envolva numa luz suave, rogando as bênçãos da espiritualidade maior, que do bondoso Dr. Bezerra de Menezes possa envolvê-los por meio desses médicos espirituais que estão sempre auxiliando a humanidade inteira. Vamos lembrar também daqueles irmãos abandonados nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, seus familiares, aqueles também que perambulam pelas ruas, que não têm um lar, não têm um teto, perdidos alguns em vícios, drogas, alcoolismo, por irmãos que estão nos hospitais ou em seus lares. Mentalize-o neste momento, aquele irmão querido, aquele parente necessitado de um socorro, de um lenitivo. Rogue a equipe espiritual que possa visitar os lares, aos hospitais e também orar pelos doentes, pelos médicos, enfermeiros, atendentes. E por aqueles que partiram para o plano espiritual, possam ser recolhidos, recebidos e amparados, trazendo também, Mestre, o conforto e o consolo àqueles que aqui permanecem. E assim, Mestre, somos gratos imensamente pela oportunidade desta singela reunião. Somos gratos a Jerônimo Mendonça e a Jane que nos trouxe as lições da noite. Somos gratos a cada um de vocês, amigos queridos do coração, que estão sempre conosco, cuja palavra se resume em uma só: gratidão. Que Jesus possa protegê-los e abençoá-los, nos dando uma noite de paz e harmonia. E assim, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus ou em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Olá, Bárbara, boa noite, seja bem-vinda, gratidão pela presença. Eu agradeço uma vez mais cada um de vocês, amigos queridos, que estiveram conosco.
Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.